Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá. Olá, são 11 horas e 22 minutos em Barra do Corda. Estamos começando agora o programa, não é Diário da Barra, como eu falei agora há pouco, né? Como a chamada aparece na chamada, né? Rádio TV, porque nós estamos através da TV e da Rádio Jitirana para toda a Barra do Corda, começando aí o programa de interesse para você, né? E hoje tentaremos fazer um programa bem diferente, né? Além de muitas informações, temos vídeos também engraçados, mas hoje é um programa especial mais com entrevistas, né? Queremos chamar a atenção também aqui, né, de um grande evento que aconteceu ontem à noite, lá na Catedral Eventos. Foi o lançamento de uma revista, a revista VIP. Está aqui, né? Esse convite foi especial, feito para mim, está aqui meu nome. Tem que falar, né? Então, Estúdio VIP é uma revista belíssima e nós estamos aguardando aqui em nossos estúdios. A Nara, ontem aguardamos, infelizmente ela não pôde vir, mas hoje, certamente, ela chegará a tempo. Também meu amigo professor Antônio José Ribeiro irá, né, comparecer aqui. Ele garantiu que até 11 horas estaria aqui em nossos estúdios. Então aí vamos começar, né? A gente não vai chamar intervalo não. Ou tu quer chamar intervalo? Intervalo rapidinho? Só enquanto a gente prepara aqui para conversar com o meu convidado especial, meu amigo Dr. Dailer Pinheiro Costa. Daqui a pouco iremos conversar com ele, está aqui nos estúdios, como você está vendo agora, né? E bateremos um papo de homem para homem e de amigo para amigo. Então, um pequeno intervalo e a gente volta já já. Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá. Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá. Bom, só para não ficar sem vinheta, né? Mas o programa é Rádio TV aos sábados, beleza? E como eu prometi agora há pouco, vou conversar com o Dr. Dailer Pinheiro Costa. Meu amigo pessoal, seja bem-vindo à nossa cidade de novo, né? Doutor, bom dia. Bom dia, Wilson Silva. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela participação no seu programa. Quero lhe parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo. Certamente a Rádio TV, que é um programa muito bem assistido, admirado pelos cordinos, ouvido e assistido aqui pela Barra do Corda, nossa querida Barra do Corda e, obviamente, o município. É um trabalho, na verdade, que você desenvolve de grande importância, de fundamental valia, sobretudo para informar os moradores, os habitantes dessa região. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa e também pelo trabalho que você vem desenvolvendo pelo bem-estar de Barra do Corda. Reiterando que é uma grande satisfação participar do seu programa. Obrigado, Dailer. O meu amigo Dailer é nosso contemporâneo, né? Estudou com meu irmão Maninho, com o Toninho, Antônio Silva, né? E o pai dele foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, juntamente com o finado Raimundinho do sindicato, né? Seu pai faleceu, eu queria que conversasse, falasse um pouco sobre o seu pai, que foi um homem admirável, né, Dailer? Eu tenho uma grata satisfação de ser filho do Paulo Ferreira da Costa.
né? Meu pai foi sindicalista, atuante aqui na região de Barra do Corda, todo esse entorno, todo o município, aonde ele defendia os trabalhadores rurais, aonde ele teve uma luta belíssima, uma luta aprofundada, e aqueles que o conheceram têm esse conceito de que ele defendia os associados do sindicato e, em especial, as pessoas que mais necessitavam. Ele estava sempre em viagem e sempre apoiando, ajudando essas pessoas para que tivessem seus direitos garantidos. Doutor, o senhor foi para Brasília muito cedo, né? Com quantos anos? Eu fui para Brasília com 13, 14 anos de idade. É até um fato interessante, é que, na verdade, Barra do Corda sempre foi a cidade do meu coração. A gente sai daqui e são muitas razões que nos fazem lembrar esse rio maravilhoso que está aí, inclusive, sendo bem cuidado, né? Mas a gente não esquece os lugares e, sobretudo, em especial, digo agora, aos meus amigos dos quais você faz parte, o Maninho, o Toninho e toda a sua família, que é pessoa, na verdade, que guardo no coração. Obrigado. Dailé, eu vou te chamar de Dailé, às vezes vou te chamar de doutor, ou eu Dailé. Faço questão. A gente vai no Dailé, né? Faço questão, fique à vontade. A gente conversou muito sobre direito agora há pouco, sobre seu trabalho. Você atua não só em Brasília, quanto outras cidades? Wilson, na verdade, veja bem, há casos em que atuamos, inclusive, a pedidos de colegas advogados. Nós temos causas em todo o Brasil, inclusive no estado do Maranhão, nós temos aí 5, 6 causas em que atuamos e que mensalmente, inclusive, temos que estar aqui fazendo audiências, né, para oitiva de pessoas, de partes, né, para conhecimento da situação real, palpável, que às vezes temos que ver, às vezes para darmos olhada e acompanharmos, inclusive, em algumas investigações. Então, nós atuamos em todo o país. Eu tenho causa em Manaus, tenho causa em outros estados da federação. Que tipo de advogado você é? É criminalista, da Previdência, civil? Tem isso ou é só uma hora de falar? Wilson, na verdade, assim, o advogado, ele deve, é aconselhável que ele se especialize em uma área específica. Certo. Eu, na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo direito. Isso me fez estar estudando, né, nas várias áreas. Em especial, eu atuo na área civil e criminal com especialização. Mas nós temos um escritório em Brasília, inclusive com vários advogados, e no nosso escritório, certamente, aqueles que nos procuram encontrarão advogados para atuação direta em todas as áreas, inclusive com especialização na área em que se propuser atuar. Você saiu muito cedo de Barra do Corda, né? Eu gostaria, né, de te perguntar se você lembra de algumas pessoas que poderiam estar assistindo o programa agora. Você pode até falar, se lembrar, você fica à vontade. Em especial, eu quero até, já que me permite, franquear a oportunidade, eu quero aqui, na verdade, até cumprimentar algumas pessoas que me são muito importantes, que tem o Éden Pacheco aí, o Edmo Pacheco Lopes, né? E inclusive meus filhos, Daíla Ramana, Danila Rayana, Davidson Henrique, que estão aqui no município da cidade. Então são pessoas, obviamente, que fazem parte da minha vida de uma forma muito direta, mas nós temos tantas outras pessoas que certamente, citar o nome dessas pessoas, incorreríamos em injustiça em não citar outras, razão pela qual eu quero me ater a essas pessoas. Você conversou comigo ontem à noite e você relatou algum fato em relação ao Guajajara, né? Ao antigo Clube Guajajara, no caso ali a chamada Ponta da Ilha, né? Que é exatamente o antigo Clube Guajajara. O que foi que você viu por lá? O que foi que você achou? Você tem totalmente liberdade para falar, expor seu pensamento. Wilson, na verdade, veja bem, quem sai de Barra do Corda leva Barra do Corda no coração. E as pessoas que saem de Barra do Corda levam alguns pontos das cidades que são pontos importantíssimos. Marcantes, né? Marcantes e que a gente guarda firme na memória. Quando a gente retorna a essa cidade e vê esses lugares modificados, às vezes a gente fica com tristeza em relação a uns. Claro que a cidade tem que evoluir, Barra do Corda tem se tornado um grande centro urbano, Barra do Corda tem empregado tantas pessoas, claro que tem que evoluir. Acerca do Guajajara especificamente falando,
Olha, o Guajajara, ele é um ponto turístico e poderia certamente ser explorado pela cidade da melhor forma como um ponto turístico. Então a gente causa, na verdade, uma certa tristeza ver o Guajajara absolutamente sem qualquer tentativa de tirar o direito das pessoas que lá se encontram comercializando seus produtos, que fazem com muito carinho. Ontem tive a oportunidade de jantar lá, inclusive um jantar especial, mas veja bem, eu não consigo entender como que um lugar daquele serve para edificação fixa, até porque é um local proibido pela lei ambiental. Isso já entrou no direito. Já entrou no direito, o Estado pode desapropriar, tirar aquele pessoal a qualquer momento, sem tirar eles o direito de comercializar seus produtos. Mas, na verdade, a edificação naquele local é proibida por lei, até porque a lei ela guarda uma margem dos rios que são área de preservação ambiental. Então, como aquela área, por mais larga que seja, parte dela faz parte da proteção do Rio Corda e a outra parte do Rio Mearim. Portanto, diante do direito, não poderia absolutamente ser ocupado com a finalidade para a qual está sendo exercida ali atualmente. E o interessante, ontem você me disse uma frase que eu já ouvi da boca do governador, né? O governador Flávio Dino. Ele disse que Barra do Corda não é qualquer cidade, não é qualquer município, e você ontem disse, Wilson, Barra do Corda não é qualquer município. Aí por que não é qualquer município? Barra do Corda é um local muito especial. Os pontos turísticos que Barra do Corda tem, não tem em outra parte do país. Primeiro, a extensão territorial da primeira Barra do Corda, ela é muito reduzida. Então, tem uns pontos que são pontos turísticos. A Praça Melo Uchoa é ponto turístico, não pode ser modificado, deveria ser tombado. Não sei em que pé se encontra atualmente. O Guajajara é um desses lugares. Precisa ser preservado na sua criação original, na forma inicial que foi feito. Outros lugares há também que, na verdade, passam pelo crivo da permanência, ou seja, da preservação. Barra do Corda é um local lindíssimo e tem uma coisa, tem música, muitas pessoas passaram por aqui e fazem músicas da cidade, o que demonstra que o lugar é muito querido e sempre visitado, sobretudo por aqueles que saem, por aqueles que nascem aqui. Eles saem, mas eles voltam. O que foi que você deixou em Barra do Corda e quando voltou estava diferente ou totalmente modificado, que você não gostou, e também o que você gostou? Você gostou do que aconteceu naquela paisagem ali que está atrás de você? A iniciativa de preservar a beira do rio foi muito boa. Por quê? Quem tem a capacidade de prever tem o dever de prevenir. A iniciativa de fazer esses paredões, essas escadarias, foi uma atitude acertada, até porque se não tivesse sido feito, ela seria utilizada, haveria o assenhoreamento dessas áreas. Por quê? Porque propriedades encerram no rio. Então, fosse na plantação, fosse na construção de cais, fosse simplesmente pelo despejo de esgoto, mas certamente ele levaria esbarreiramento e, obviamente, o estreitamento, e também ficaria o rio mais raso até sua extinção. Então, veja bem, essa iniciativa eu parabenizo porque certamente, primeiro, evita o esbarreiramento. Segundo, ali não se vai fazer outra coisa. Terceiro, torna-se o rio mais acessível. As pessoas que querem hoje usufruir desse banho que é especial, em qualquer lugar, em volta de Barra do Corda, poderão tomar banho no rio. Inclusive, é o meu grande desejo, entrar nesse rio e nadar. Só que é na próxima viagem, né? Porque já está de malas feitas para retornar a Brasília. E também o que é que você, né, faz parte da pergunta que eu te fiz, o que foi que aconteceu que você não gostou em Barra do Corda? Tem alguma coisa que quer elencar ou não? Sim, certamente nós vemos que em relação ao comércio, o comércio, ele é algo fundamental para o desenvolvimento da cidade, para a arrecadação de impostos, para a manutenção da cidade, para o enriquecimento da cidade, do município.
O comércio não pode ser exercido em qualquer lugar. As novas concessões, permissões de área, ou mesmo venda de imóveis para comércio, deve se fazer prestigiando o entorno da cidade, para que a cidade possa ser preservada. Então tem um fato que, na verdade, me entristeceu por demais, que é a Praça do Abrigo. A Praça do Abrigo, eu já falei, não quero tirar o mérito das pessoas que ali comercializam, mas a Praça do Abrigo era um ponto turístico. Essa eu não verei mais. Só através Pelo menos através das fotos do Álvaro. Das fotografias antigas. E certamente eu gostaria de visitá-la. Mas ao chegar lá não encontrei mais, certamente me causou uma decepção. Ficou triste, é um patrimônio onde nós atravessávamos os rios, né, para bisbilhotar nas revistas, né? Tinha uma banquinha de revista e também a garapa do moço lá, que eu não lembro o nome, que ele fazia aquela famosa garapa de cana, tá? A gente vai fazer um intervalo, Tony, agora? Pode ser? Eu vou fazer, antes, Tony, do intervalo, eu vou fazer mais uma pergunta para ele, né? O que foi que você fez quando chegou em Brasília, além de estudar? Inicialmente, Wilson, nós entramos num trabalho árduo. Primeiro, foi difícil? Foi difícil porque, sobretudo porque cheguei ainda bem garoto, 13, 14 anos de idade, e obviamente na cidade grande nós nos deparamos, na verdade, tanto com hábitos diferenciados, os costumes, cultura, como também com pessoas que nós, na verdade, não eram pessoas do nosso dia a dia, né? A cidade grande, ela atrai conjuntamente com o desenvolvimento também, às vezes, a criminalidade. Certo. Obviamente, nós chegamos muito inocentes naquele lugar, porque Barra do Corda era uma cidade, naquele tempo, extremamente tranquila, mas certamente isso depende apenas do poder público. Mas, então, Brasília foi um local muito impactante, sendo certo, o que eu mais me recordo e que mais me vem à lembrança é que eu sentia saudade todo o tempo da cidade de Barra do Corda. Então foi difícil. Depois eu tive que ir já um ano seguinte para São Paulo para estudar, né? Depois voltei para Brasília, mas assim, Deus nos abençoou, Deus nos deu uma oportunidade, né, de ver as coisas de forma diferente, razão pela qual hoje eu volto a essa cidade e vejo que certamente todos poderão fazer muito por ela, e ainda, sobretudo, quem vem lá da cidade para cá, de um grande centro igual Brasília, São Paulo, né, com ideias para essa cidade. Talvez por essa razão nos façamos tão críticos em relação a algumas coisas. Ok. Pode ser um intervalo agora, Tony? Então a gente volta já já. Agora são exatamente 10 horas e 43 minutos, ao vivo aqui pelo seu canal 5, TV e Rádio Jitirana. Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá. Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá. De volta em nossos estúdios aqui no canal 5, Rua Rio Jamundá, sem número. Lembrando, né, que a produção e a direção é do Toinho Silva, colaboração da nossa amiga Aline Melo, né? Obrigado, Aline. Bom, doutor, por que direito? Wilson, muito interessante sua pergunta. O direito, na verdade, as pessoas mais experientes do direito, elas dizem que o direito nasce com a pessoa, ou seja, quando a pessoa nasce. Eu acredito, na verdade, na questão dos dons da pessoa. E para isso, eu poderia, na verdade, estar lembrando meus grandes amigos aqui de Barra do Corda, como o próprio Toinho, com quem estudei ainda criança, e ele já era um gênio naquele tempo e sempre, né, já interessado com essa história de cinema, de som, de gravação, e hoje nós vemos, na verdade, ele na direção desse programa.
E assim, de igual modo, várias outras pessoas. Eu tive a satisfação de ouvir de uma grande pessoa do direito, que antes mesmo de eu adentrar, de eu vir para a área do direito, ele disse, olha, o advogado nasce advogado. Ele depois se forma em bacharel, como bacharelado de qualquer área, mas ele nasce. Eu, particularmente, eu gosto muito do direito. Né? Eu gosto de atuar, gosto de debater, gosto de defender, gosto de aplicar a lei, de interpretá-la e, portanto, descobrir aquilo que certamente eu mais gosto de fazer, o direito. Mas, respondendo essa pergunta mais diretamente, eu penso que eu nasci com o direito e aí eu não tenho, né, como dizer como eu escolhi, mas como o direito me escolheu. Você acredita na justiça? Olha só, a primeira pergunta, se você acredita na justiça. Wilson, eu acredito piamente na justiça. A próxima, você acredita na justiça brasileira? Acredito na justiça brasileira, mas tem alguns pontos que merecem reflexão. Quais? Vamos lá. Primeiro, para que serve uma faca? Para cortar, para consertar um peixe. Então vamos lá. Traduzindo isso que você está falando. Uma faca corta o alimento para alimentar uma pessoa. As donas de casa que o digam. Elas pegam um pedaço de carne, elas esmiuçam, pegam um animal, uma galinha, ela trabalha com essa faca. Mas essa faca também serve para matar. Qual a diferença entre a finalidade, bem ou mal? A forma como é utilizada. O direito brasileiro, as leis brasileiras são extraordinárias. Refiro-me à Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, que é a Constituição chamada como cidadã de 1988, ela é uma das constituições mais elaboradas do mundo. A questão agora é a seguinte: ela é bem aplicada no direito de defesa de alguém? É para ser. E o que faz com que às vezes ela não seja bem utilizada? O manuseio. Como aquela dona de casa que utiliza mal a faca, ok? Ou qualquer outra pessoa. A faca serve para matar. Mas, quando bem utilizada, ela é bênção na vida de todas as pessoas. Portanto, o direito precisa ser bem utilizado, bem interpretado, para que nada fique para trás. Porque o direito ele não retroage, ele não volta. Em qualquer processo, ela tem fases. É só para frente. É só para frente. Que não se perca as oportunidades. Porque aquilo que perdeu, certamente não poderá ser erguido. Doutor, desses casos escabrosos, casos e casos que foram para a mídia, quais são, pelo menos dê exemplo de um caso assim que lhe chamou a atenção, em qualquer aspecto. Caso Bruno, aliás, você sabe mais do que eu, porque você vive pertence a esse sistema judiciário, tal, é advogado. Qual o caso no Brasil que lhe chamou a atenção, que você gostaria de ser um advogado? Muito belíssima a sua pergunta. E obviamente todo jurista... se eu fosse um advogado, eu faria isso, tal, você fica à vontade e responda a minha pergunta agora. Eu respondo e respondo com prazer. O manuseio do direito, ele deve ser exercido com extremo cuidado, com extrema diligência. Certo. Mas tratando, por exemplo, de um caso de repercussão nacional, internacional, vamos falar, por exemplo, o caso do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Certo. Então vamos lá. Eu vou apenas mostrar dois casos para demonstrar quando o direito é bem utilizado e quando ele não é bem utilizado. Nós vimos aqui o caso do Mensalão, que é um segundo caso, que a advogada chamada Carta Preta em Brasília, quando ela percebeu que os clientes dela não era não era chefe de esquema de mensalão, o que ela sugeriu? Opa, para aí. Vamos fazer uma delação premiada. E os clientes dela não ficaram presos. Isso é uma demonstração do direito bem aplicado.
Mas vamos o outro, Carlinho Cachoeira, em que pese o respeito que eu tenho pelo falecido Márcio Tomás Bastos, um grande criminalista, que foi inclusive ministro. Mas vamos lá, Carlinho Cachoeira era chefe de esquema? Claro que não. Ele dava dinheiro para o pessoal do governo, e o pessoal do governo eram os principais, alguns extorquiam. O que é que o Márcio Tomás Bastos fez, advogado do Cachoeira? Não faça delação premiada, culminando assim num grande lapso temporal de prisão do Cachoeira. Então vamos fazer um paralelo. Se naquele caso ele tivesse feito a delação premiada, ele teria ficado preso por tanto tempo? Claro que não. Quem é que fica preso? Aqueles que vão atrapalhar as investigações. Não tem um trânsito em julgado. Portanto, não tem razão para ele ficar preso. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a prisão deve ser aplicada num trânsito em julgado de uma sentença. É o que estabelece a Constituição Federal. Havia sentença? Claro que não. Mas tinha algo que fazia diferença entre ele ficar preso ou não. Se ele não falou, demonstra que ele era o personagem principal. Se ele não era o personagem principal, se ele apenas fazia parte e havia alguém maior do que ele, que estava no governo, se ele delatasse, contribuiria para a aplicação da justiça. E aí certamente ele estaria fora. Portanto, aí uma demonstração clara que, nesse caso, o direito não foi bem aplicado do cliente do advogado. E o cliente, né, se ferrou na linguagem aqui. Lembrando que não é o advogado defender o crime, mas o direito do seu cliente. E nesse caso... usando as prerrogativas. Usando de prerrogativas constitucionais, portanto, dentro do devido processo legal e cumprindo a legislação brasileira. Doutor, o caso Bruno. Você acha que foi aplicado bem o direito? Veja bem, eu gostaria, para poder falar do Bruno e Elisa Samúdio, eu queria, primeiro tem uma coisa que nós temos que refletir. O caso do direito é muito parecido com a atuação médica. Vamos imaginar que nós vamos até o médico e dizemos assim: olha, a minha mãe está sentindo isso, isso e isso. Que remédio passar para ela? O nosso filho está tendo problema assim, 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 não dormiu de noite, está com dores por todo o corpo. O que aplicar? Qual remédio eu levo para ele, doutor? O médico sempre vai dizer: traga-me o seu filho, traga-me sua mãe, para que eu, na verdade, a examine. Então é necessário que saibamos que um processo precisa ser conhecido para que o direito de defesa seja bem utilizado. Eu não conheço a prova dos autos. Necessário se faria que eu conhecesse para opinar com mais precisão. Todavia, pairam perguntas sem respostas. Primeiro, a Elisa Samúdio morreu? É uma pergunta que eu faço. O corpo dela estava onde? Encontrou o corpo? Qual foi a causa morte? Foi uma queda na escada, aonde bateu o cerebelo, região posterior da cabeça, que é um local de letalidade imediata? Ela tomou veneno? Tudo isso, ainda que ela parecesse morta. Precisaríamos, por meio de um laudo cadavérico, verificar a razão para a morte. Portanto, entendo que vícios nesse processo existem. E a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, no Código Processo Penal especificamente, no artigo 564, trata de nulidade. Portanto, um processo de um homicídio sem corpo do falecido é nulo. Então, alguma coisa precisaria se ver melhor nesse processo. A presidenta Dilma, né, agora ela sancionou uma lei que dá mais poderes ao advogado. O que é que você tem a me dizer em relação a essa lei? Já existia ou é uma coisa nova?
Na verdade, ele sempre existiu. A questão... veja bem. E destrincha, que lei é essa? Que força, que poder será esse que se refere a essa lei, né, que ela sancionou? Olha, primeiro, quando nós vamos para o artigo 133 da Constituição Federal, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não existe processo sem advogado. Se houver, precisa ser nulo. Ele é nulo. Estabelece como causa de nulidade. Artigo 564, inciso 4 da lei do Código de Processo Penal brasileiro. Então, veja bem, o advogado é, na verdade, o defensor, é aquele que atua numa paridade, numa condição igualitária com o Ministério Público. Alguns advogados já faziam, eu faço investigação em casos meus, porque o Ministério Público faz investigação. A lei estabelece que não existe hierarquia entre advogados, juízes e promotores. Ele faz investigação, eu faço. Naquilo que eu não puder fazer porque eu corro um risco de alguma forma, eu requero que o juiz proceda. Mas lembrando-se que o artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O que está se fazendo é apenas aplicar aquilo que a lei já estabelece. Ainda, e é muito importante lembrar, há casos, por exemplo, que o advogado absolve o acusado, e aí as pessoas dizem assim, olha, o advogado absolveu, ele era culpado. Lembrando que aquilo que veio à tona na sentença é aquilo que foi demonstrado nos autos. E às vezes, na verdade, o acusado, ele chega a confessar. A atuação do advogado significa que ele vai lá garantir que o seu cliente é inocente? Não, absolutamente. Mas a atuação dele se dá para que ele não seja punido além da pena merecida. Portanto, a lei é uma lei boa, ela traz algo que já trazia e simplesmente a sua efetividade. Beleza. Pois é, estou conversando com um advogado, né, amigo meu pessoal, Dr. Dailler Pinheiro Costa. Saiu daqui muito cedo, né, foi morar em Brasília. Hoje é advogado, né, há bastante tempo, há mais de 15 anos, né, é advogado. Está disponível para os barracordenses também, doutor? Certamente, não tenho a menor dúvida. E voltar à Barra do Corda será sempre um prazer. Vou contar uma história aqui. Ele, graças a Deus, está hospedado na minha residência. E ontem ele disse, não, Wilson, amanhã, 5, 6 horas da manhã, eu capino o gato, né? Capo o gato. Vou para Brasília. Ele disse, não, rapaz, espera aí para a gente conversar. Aí eu segurei ele até agora. Agora vamos ali, vamos no programa. Ele não estava esperando essa entrevista, né? Quero agradecer a ele por ter atendido, né? Por ter ficado conosco, ter ficado na minha casa. Coloco a minha casa à disposição, nossa família, você já faz parte da nossa família. E quero que você dê seu número, endereço, e-mail, né? Que é para outros barracordenses que te conhecem, né? Talvez perdeu o contato contigo, que volte, né, a contactar com você novamente. E também os clientes, né? De repente possa ter algum cliente que queira falar com você e fique à vontade, né? Wilson, na verdade, eu quero aproveitar esse momento para agradecer o carinho seu e dessa cidade maravilhosa. Eu brinquei muito, às vezes, em Brasília, quando eu dizia para as pessoas, quando surgiu o assunto de cidade maravilhosa, eu dizia que era Barra do Corda, as pessoas diziam que era Rio de Janeiro. Eu também achava que era Barra do Corda. Eu sempre disse que era Barra do Corda. E, aliás, aquela música linda, que eu até ouso lembrá-la aqui. Barra do Corda, amor de minha vida. És tudo para minha terra querida. E cantei tantas vezes. Mas, Wilson, olha, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho. Não poderia pessoa mais apropriada a fazer esse trabalho, que é um filho daqui, uma pessoa que desde cedo teve essa predisposição para ajudar as pessoas, para desenvolver essa cidade. Tenho certeza que tudo que você faz, todo espaço ocupado é mérito seu, é fruto desse esforço. Obrigado. Seus cabelos prateados já demonstram isso, que faz tempo, né? E eu quero dizer, na verdade, eu quero também agradecer o carinho dos cordinos, que são pessoas do meu coração, essa cidade que eu olho por aí num misto de sorriso e choro.
porque eu lembro coisas da infância, tudo me traz lembrança, né? Quero agradecer a todos. Na verdade, o meu telefone é 92250125. Talvez a forma mais fácil de me encontrar em Brasília é ligando na Ordem dos Advogados, em especial. Só em homenagem a você aí, ó, o hino de Barra do Corda, né? Olha, eu queria que fosse com calma que eu choro. Eu já chorei sobre Ele é chorão, com a música dessa cidade. Na verdade, o advogado é uma coisa, o cordino é outra. Porque, na verdade, como advogado, eu atuo com muita, né, com muito ceticismo. Eu persigo o objetivo, mas como cordino, a cada imagem que vejo aqui me traz lembrança. O coração do advogado derrete. O coração, na verdade, nesse momento, né, ele me baqueia, né? Mas, como eu dizia, quero lhe agradecer, quero parabenizar. O meu telefone é 92250125. 061, né? Que é Brasília. É 061, Brasília. Certo. E um local que certamente já vão me indicar, eu não vou nem dar no meu escritório, eu vou dar na própria ordem, que é o local que durante muito tempo eu exerci uma atividade, né, de condução, e certamente fica tão próximo do meu escritório que quem está mandando lá é a Ordem dos Advogados. As pessoas, quando chegam, dão o meu nome, então eles já mandam para lá, porque as pessoas estão me procurando, que é o 6133580839, ali de uma subseção da Ordem dos Advogados em Brasília. Tá ok, então quero agradecer novamente a participação, a sua participação, por ter atendido nosso convite, e o microfone está à sua inteira disposição para as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado, um grande abraço para todos os cordinos. Estar nessa cidade é uma grande alegria, certamente todos têm a incumbência de preservar essa cidade. Assim sendo, todos os cordinos que saírem daqui, a cada 6 meses estarão de volta, se não, pelo menos nas férias daqueles que trabalham e dependem dela. O meu muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe a todos e guarde, né, desenvolva e abençoe essa cidade de Barra do Corda. Muitíssimo obrigado. Beleza, são 11h08 agora, a gente vai chamar um breve intervalo e mais uma vez, meu obrigado a você. Diário da Barra. Apresentação: Wilson Silva. Oferecimento: Exata Magazine. Residencial Norman Sá.